Olá, eu sou Denise Covas Borges, eu sou aqui de Santos, sou santista, mas morei em São Paulo há mais de 10 anos, mas já voltei a morar em Santos há uns 20 anos mais ou menos. Então, desde então eu já tive sou da área de comunicação, MBA em marketing e tal, e sempre tive a cultura como algo muito forte na minha vida, né? Mesmo em outras funções que eu desempenhei, eu sempre tinha um viés cultural. Entre os projetos que eu faço aqui pela minha empresa, que chama Decovas, nome fantasia Decovas, eventos, marcas e propósito, a gente faz aqui o Santos Jazz Festival, que já está indo para a 11ª edição, então ininterruptamente a gente vem fazendo, e além de shows, de exposição, enfim, a gente tem vários eventos, mas esse é um exemplo muito concreto e muito interessante, porque através dele a gente utiliza várias formas de financiamento. Então fica mais fácil de eu exemplificar para vocês como a gente pode captar recursos, que é o tema do nosso curso, como captar recursos para projetos culturais, de diversas formas, né? Porque é o mais interessante para a gente não apostar tudo numa coisa só, num financiamento único, que aí se você não consegue, você fica perdida, né? E muitas vezes tem que deixar de fazer esse evento. Então, a gente vem aí atuando desde 2012, através desse projeto, que já teve em 10 edições, 210 shows. Ele é totalmente gratuito, a gente não é obrigado a fazer pela Lei Rouanet, que ele também tem Lei Rouanet, mas a gente sempre fez questão de deixá-lo gratuito, justamente para trabalhar também a questão de formação de novas plateias, né? Que isso é uma coisa que nós temos sempre que pensar quando a gente vai fazer os nossos projetos, né? Se tem plateia, se não tem, como ir renovando, não é? Como ir formando e também renovando. Então vamos lá. Então, para a gente começar, eu vou dar uma geral e depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Claro que em 30 minutos a gente não tem muito como entrar em muitos detalhes, mas acho que vai dar para dar uma noção bem interessante para vocês, né? Então a gente tem o sumário dele, eu fiz de uma forma que tem a formatação do projeto, então da ideia ao projeto, a valoração dele, as receitas, a parte financeira dele e os formatos de apresentação desse projeto. Depois a gente tem a venda, né? Como é que a gente faz essa venda, a apresentação, o período e tal, quem são esses prospects, o levantamento deles. Depois tem o próprio projeto, imaginando que a gente consegue viabilizá-lo, a realização dele, prestação de contas, fechamento dele, as contrapartidas que devem ser feitas, né, todas elas, daquilo que você vendeu, e pensando nesse relatório, numa renovação já desse projeto para o ano seguinte, se for o caso, né? Então, a gente deve ter sempre em mente, quando a gente faz um projeto, para ele sair da ideia para o papel, para a gente começar a desenhá-lo, né? O que é esse projeto, né? O que você está apresentando, uma descrição dele, né? Por que você está fazendo esse projeto? Ele vai atingir um público que não tem na sua cidade, é carente de algum jeito, enfim. Quais os objetivos dele, né? E além das próprias justificativas. Quando que você vai fazer, né? Quando você pretende realizar, porque tem que ter um prazo, né, grande para isso, até você conseguir viabilizar. Onde, para quem é o público-alvo, de que forma você vai fazer, divulgação, etc., estruturas e tudo isso, a justificativa toda desse projeto, quanto, né, que ele vai custar, as necessidades, os recursos, se você já tem algum recurso para o ponto de partida ou não tem, né? Aí chegando aí a um custo total e de que forma que você vai conseguir viabilizá-lo, né? E claro, quem faz esse projeto, quem são as pessoas que vão ser responsáveis com o currículo delas e tudo isso. E mesmo sendo PJ ou PF ou pessoa física, você tem que ter essas pessoas que vão fazer um currículo, alguma coisa que conste, né? Então, para valorar o projeto, depois eu vou detalhar, mas enfim, quanto custa seu projeto, os custos operacionais todos, e aqui a gente tem que esmiuçar e pensar em tudo, quanto você acha que ele vale,
quanto o mercado acha que ele vale, é muito diferente, e quanto o mercado está disposto a pagar. Então, essas 3 últimas perguntas são muito importantes, né? Porque a gente tende a achar que o nosso projeto é uma coisa maravilhosa, que todo mundo vai achar lindo e vai querer. Então, a gente tem que pensar nisso bem para poder colocar tudo no papel direitinho, para quando for apresentar, estar muito segura dele, né? Aí você tem as formas de financiamento, repetindo, eu vou detalhar um pouco mais para frente, mas isso é para dar esse panorama inicial. Então você tem aí em formas de patrocínio, vamos dizer assim, os editais públicos, editais privados de empresas, as leis de incentivo municipal, estadual e federal, verba direta, campanhas de financiamento, crowdfunding, receitas próprias, se ele tem bilheteria, então bilheteria, produtos, venda de royalties da marca, isso para projetos grandes, né? Ou franquia. Você tem a permuta, que é uma forma de você também viabilizar muitas vezes algumas áreas do seu evento, né? Que às vezes a empresa ela não entra com o dinheiro, mas ela entra com troca de produtos, de serviços. Isso é muito interessante, porque não deixa de ser receita, que tem que ser computada. Mídia, né? Mídia faz também muito isso, a gente consegue às vezes com alguns veículos fazer isso, em troca você divulga a marca dela e tudo isso. Às vezes você tem o patrocínio, né? Os empréstimos familiares, bancários, de amigos, enfim. Aí você tem que pensar em tudo que você tem, né? Brincadeiras à parte, mas isso às vezes pode acontecer, né? E isso começa para alguém dando um início aí para vocês, e depois tem que, obviamente, tem que ser uma relação muito profissional, né? E então, retomando essa geral, você saberia já responder essas perguntas, quer dizer, o que é seu projeto, quanto ele vale e de que forma ele poderia ser viabilizado? Eu, como sou muito prática, para mim, eu tenho que viabilizar. Se eu vejo que ele é impossível dentro daquilo que eu consigo, que é possível para a minha empresa, para o meu porte, eu vou sempre buscar parceiros para fazer, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue fazer algo tão grandioso, mas a gente consegue viabilizá-lo melhorando aquilo de acordo com a minha cidade, de acordo com o meu público, com a estrutura, enfim, com uma série de coisas. Então eu estou falando de uma cidade menor, então a gente tem tudo isso em mente, né? E aí a gente vai, como você vai apresentar a parte financeira do seu projeto, você pode, enfim, apresentar de formas diversas, que a gente vai chegar a falar, com cotas, com as contrapartidas que você tem que dar, o que é master, patrocínio, apoio institucional, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto. Então, eu estou dando uma olhada aqui que eu tenho que dar uma colada, porque é muita coisa para a gente falar, né? Então, a gente vai dar aí o início, até interessante, porque eu vou olhando quantas coisas que a gente já fez aqui, que eu estou olhando uma apresentação. Então, a apresentação do projeto tem uma frase que eu acho muito interessante, quando todo mundo conhece ela de uma forma genérica, que é menos é mais, né? Hoje, principalmente, as pessoas não têm tempo, né, para ficar olhando apresentações muito grandes, muitas explicações, muitas coisas. Então, as imagens também falam muito por si, né? O que é uma coisa que é mais interessante, mais atraente, porque a gente tem que pensar em quem está vendo, né? Então, muitas vezes, aquilo que é óbvio para a gente não é para a empresa, enfim. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, todo mundo conhece também essa frase, que a abundância de informação gera escassez de atenção, né? Então, a gente, quando vai fazer uma apresentação, hoje você tem pitch, storytelling, e tem a boa e velha apresentação encadernada, bem feita, papel couché, com cor, com logomarca e tudo isso, que ainda funciona muito. Pode parecer incrível, mas ainda funciona muito, porque é algo que fica na mesa da pessoa. Então, você pode até mandar essa mesma apresentação via internet, enfim, por computador, por e-mail da pessoa, como ela preferir,
mas ainda às vezes ter também uma apresentação física, né, às vezes surte muito efeito ainda em algumas empresas. Estou falando de uma cidade menor, que isso às vezes ainda é muito eficiente. E aí, se você for fazer o impresso, você tem que ter muito cuidado em mesclar isso, para não ficar uma coisa cansativa, né? Então, um pouco de texto, depois imagens, para ficar uma leitura fácil e agradável para a pessoa. Eu vou citar um exemplo para vocês que eu nunca mais esqueci. A primeira empresa que nos patrocinou no Santos Jazz, eles falaram o seguinte: claro que quando eu fui eu já sabia que a matriz deles patrocinava festival de jazz em outra cidade. Mas o que aconteceu? Eu cheguei lá, e estou falando isso de 11 anos atrás, 12 anos atrás, com papel couché, encadernado, com logomarca já criada para o projeto, né? Então você também tem que investir um pouco no início para poder receber o retorno, né? Porque também não... E aí o que acontecia? Era uma empresa grande. E eles falaram para mim, depois ficamos amigos e tal, assim, que tinham até projetos interessantes que eles recebiam, mas era tão mambembe a apresentação que o cara pensava: se na apresentação ele faz isso, que está precisando do recurso, como é que eu vou dar credibilidade de que ele vai fazer uma entrega boa, né? Então, então a gente, por exemplo, já ganhou pontos nessa época. A gente fez uma apresentação muito, muito bacana, né, do Santos Jazz. Já com logomarca criada, não me lembro nem se foi a que a gente passou a usar, ou se a gente depois utilizou alguma outra, isso eu não me recordo muito. Mas enfim, a gente levou já com uma apresentação, com as cores, com a logotipia, com tudo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso para fazer uma coisa já de caráter profissional, porque você tem que imaginar que as pessoas muitas vezes não te conhecem, né? Não tem. Tudo bem, você mostra lá o teu portfólio e tal, e eu, na ocasião, eu não tinha um portfólio de eventos, de festival de música, né? Nessa linha de festival de música. Então, a aposta foi na apresentação e, claro, do meu currículo, que aqui na cidade eu já era conhecida por uma série de outras ações, e eles apostaram, né? Mas não é assim que funciona, né? Às vezes em outras cidades e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de fazer sempre o melhor, né? Entregar sempre o melhor, do começo ao fim. E, se possível, sempre mais daquilo que você prometeu, né? Do que está ali no papel, nas contrapartidas, né? Então, a gente tem que fazer uma apresentação muito bacana, respondendo todas aquelas questões que a gente já acabou de colocar aqui. Aí, no planejamento de venda, então você tem que ver qual é o período adequado. Normalmente, o período adequado para as empresas é de julho, agosto, até novembro no máximo, que é quando elas estão definindo o budget delas do ano seguinte, né? Aí, a questão das leis de incentivo, a inscrição do seu projeto nas leis de incentivo é algo a ser, com essa mudança agora de governo e tudo, e como ficou tudo paralisado nesses últimos 4 anos, ou meio paralisado, vamos dizer assim, eu não sei se eles vão vir com mudanças ou não. Então, por exemplo, como tem muita coisa represada, eles estão soltando, né? E a gente, normalmente, a Rouanet abria de mais de setembro até dezembro. Agora eu sei se eles vão abrir em fevereiro de 2023, aqui que a gente está falando. Então isso aí precisa olhar, assim como o PROAC, que é uma lei estadual, também temos mudança de governo, e aí fica difícil a gente falar. Mas normalmente, tanto uma quanto outra, voltando, se continuarem como era, elas têm o financiamento direto, né, para o projeto, os editais que o governo do estado, por exemplo, de São Paulo, solta com valores X para determinados tipos de projetos, e também tem o PROAC ICMS, que é onde você capta recursos do mercado através do ICMS. A Rouanet, a mesma coisa, ela tinha o Fundo Nacional de Cultura, onde ela lança os editais para projetos menores, sem grandes visibilidades, que tem mais dificuldade de captar recurso no mercado, e tem a própria lei
Rouanet no sentido do fomento, onde a gente é que vai captar recursos no mercado, né? E, dependendo da cidade, Santos agora lançou, agora em 2022, por exemplo, a lei Promicut, que é a lei de incentivo à cultura, né? Que aí é a isenção das empresas através do ISS e do IPTU. Cada um tem seu jeito, então tem que averiguar tudo isso. Aqui vai abrir agora, eu já fiz foi o primeiro que a gente conseguiu realizar que Santos realizou pelo Promicut, foi um projeto que a gente fez, uma criação nossa, chamado Cará Festival, um projeto multicultural. Cará por causa do pão de cará, que é um patrimônio imaterial aqui da nossa região, e muito o projeto multicultural com todas as artes e saberes da nossa cidade, né? Então foi muito bacana, a gente realizou em novembro, e vamos inscrever novamente para ver se a gente continua com ele. E então cada um é cada um, fica difícil a gente falar, e com essas mudanças de governo agora é melhor a gente esperar para não falar bobagem aqui, né? Então esses são os jeitos, além da verba de marketing das próprias empresas. Aí nós temos também os editais privados, né? Tem várias empresas que também lançam seus editais com regras e tudo isso. Umas exigem que o seu projeto esteja aprovado em leis de incentivo, outros não, né? Então nós temos aí uma variável de opções, né? Tem também, por exemplo, verba pública via emenda parlamentar de vereador, de deputado estadual, deputado federal. Então isso também é um trabalhão danado, mas é uma outra fonte também de receita que pode ser viabilizada, né? E aí, nesse planejamento da venda, né, de como funcionam as empresas, os departamentos responsáveis por elas é que também depende muito. Umas são de marketing, hoje tem muita empresa com um departamento de responsabilidade social, né, que eles chamam de RS. Enfim, cada empresa tem um departamento que cuida disso, até porque hoje a exigência, né, do mercado, das coisas, é que seu projeto, sendo cultural, ele tem que ter sempre um viés ambiental, de responsabilidade social, de compliance, uma série de coisas que a gente tem que são exigidas e que a gente tem que cumprir, e o que está muito certo, né? Então aí vai depender, às vezes tem uma que pode ser administrativo financeiro, enfim, mas normalmente passeia por essas áreas, comercial, marketing, RS. Na hora de prospectar essa venda, a gente tem que pensar o seguinte, fazer um levantamento de dados, né? Imaginando que é um primeiro projeto que você vai fazer, né? Então, primeiro assim, com essa crise, com tudo que acontece, a gente tem que ter sempre em mente assim, quais segmentos que estão sentindo, por exemplo, menos essa crise e quais estão sentindo mais. Porque você não vai ficar pedindo dinheiro para uma empresa que está passando por uma crise grande, né? O próprio mercado dela está passando e tal. Então você também tem que ter essa noção, né? Muitas empresas têm fusões, aquisições, aí muda tudo, aí quando você conhece a pessoa da empresa, de repente já mudou tudo, já são outras e tudo isso, que foi o que aconteceu com a primeira empresa que nos patrocinou, né? A área geográfica dela, quer dizer, o meu projeto está dentro da área geográfica que interessa a ela, né? A política de patrocínio dessas empresas. Então, hoje com a internet, gente, é muito fácil da gente pesquisar essas coisas, né? Dá para você pesquisar, inclusive, no próprio Ministério da Cultura, no SALIC, quais são as empresas que mais patrocinam via Lei Rouanet, por exemplo, né? Se elas têm a ver com a sua região, que tipo de projetos, é de música, de artes cênicas, cinema, enfim, tudo isso a gente precisa estar bem ciente para você não ficar pedindo verba, apresentando seu projeto, que é um festival de música, por exemplo, uma empresa que só patrocina teatro, né? Então você não pode passar esse papelão, porque já fica feio de cara, você tem que entender como é que ela trabalha, né? Qual é a política de patrocínio dela? Se é só por
projetos que têm leis de incentivo aprovadas, ou se ela dá verba direto e tal. Ela patrocina o meu concorrente, eu tenho algum concorrente, ela já patrocina esse concorrente. Então, tudo isso a gente tem que pesquisar para não dar bola fora, né? Porque é difícil, né? Aí, onde a gente pode levantar esses dados? Na internet, no próprio site da empresa. Hoje você tem o LinkedIn, você tem aí revistas de business, a revista Exame, você tem o Valor Econômico, como eu falei, o próprio site do Ministério para você saber quais são as empresas. E no âmbito regional da tua cidade, da tua região, você pesquisa através de, né, primeiro que você vê às vezes propagandas e formas de divulgação de algumas empresas locais, como é que elas atuam, e você, através do site, enfim, da tua região, dos veículos de comunicação, enfim, da sua região, você pode também fazer esse levantamento, né? E aí você tem os vários segmentos da economia, automobilístico, financeiro, industrial. Aqui no nosso caso a gente tem a região portuária, o polo industrial petroquímico de Cubatão, que são as empresas, vamos dizer, que poderiam, via Lei Rouanet, por serem tributadas no lucro real, né? Então, a gente aqui tem o Porto de Santos, por exemplo, como nosso apoiador, patrocinador já há alguns anos, e tem outras empresas de porto, enfim, a gente tem aí vários jeitos, né? O que não significa que você não possa pegar uma empresa de fora e tal, mas isso é uma outra história para a gente conversar, porque ainda é muito difícil você conseguir verba de grandes empresas com marcas reconhecidas nacionalmente para fazerem alguns projetos de âmbito mais local e regional, né? Mas, enfim, você tem aí uma gama de empresas para fazer esse levantamento. E aí o que acontece? Se o seu projeto ele é a primeira edição, é muito difícil a pessoa acreditar. Normalmente ela começa a querer patrocinar a partir já, pelo menos, do segundo, né? Porque já teve uma edição, um portfólio, né? E então, por que é muito importante nessa primeira apresentação? Não só na primeira, como depois ter uma continuidade, mas na primeira é fundamental você ter um apoio de parceiros institucionais, principalmente da sua cidade. Então, por exemplo, a associação comercial da sua cidade, o Rotary Club, a prefeitura, né, algum sindicato, um convention bureau, um veículo de comunicação apoiando. Então, isso já dá uma credibilidade ao seu projeto. Significa que você já apresentou para o mercado de alguma forma institucional, já tem o conhecimento e irá apoiar. Isso ajuda muito, é muito interessante. Aí você tem o planejamento da venda, né? Quer dizer, definição do setor alvo, tudo que eu já falei. Você tem alinhamento com o projeto, área de abrangência, o público-alvo que interessa, né? Você tem aí o B2B, né? No caso aqui, por exemplo, as empresas portuárias, na real, elas não precisam, não é o público delas, não é o meu consumidor do meu festival. Mas existe toda uma relação que interessa o negócio dela, o business é B2B. Mas interessa para ela, que está instalada na cidade, ter uma relação próxima com o morador, com a sociedade, né? Então, tem tudo isso. Se ela patrocina via leis, como é que funciona, como tudo que eu já falei. Aí tem uma questão da venda desse projeto, que eu tenho um modo de pensar que assim, ninguém vende o teu projeto como você, né? O que não significa que você não possa também procurar empresas do mercado, profissionais que existem, que trabalham com isso. Mas eu ainda não consegui, somos sempre nós mesmo por aqui que conseguimos vender, né? Porque surgem dúvidas na hora e às vezes mudanças que você pode fazer no projeto que você nem tinha pensado, às vezes que o próprio prospect te dá de ideia e você na hora já pode tomar essa decisão porque você é a dona da ideia, você sabe que isso é possível, enfim. Então eu ainda acredito no você mesmo fazer isso, né? Você tem conhecimento, você tem comprometimento e principalmente ele é único, né? Essas empresas ou essas pessoas, normalmente eles têm vários projetos, né, para vender.
Então, eu acho que é válido você ter a ajuda de outros, mas, se possível, você vá ali na linha de frente, que é muito importante, né? E aí nós temos uma questão que é como você chegar nas empresas. Vou ter que correr. Como que a gente pode chegar nas empresas? Contato telefônico, pegar o máximo de informações, como é que você faz? Eu não gosto de mandar por e-mail antes de tentar um contato. E às vezes é o amigo do amigo que você pede para indicar, para entrar. É aquilo que a gente já sabe que funciona, que não é fácil. É uma luta, mas a gente, por exemplo, agendamento de reunião, antes de mandar o e-mail, peça uma permissão se você pode. Os anexos, né? No máximo 4 megas, 6 megas. Seja breve ali na apresentação, né? Sem muitos autoelogios. A pessoa está preocupada muito mais com o seu projeto, é onde a marca dela vai e o que ela pode ganhar com isso do que qualquer outro tipo de informação. E deixa uma janela aberta para ter um retorno, porque às vezes a gente não consegue entrar mesmo e às vezes se tenta adiantar por e-mail. Eu acho difícil, nunca acontece muito isso, dar retorno. O ideal é uma reunião pessoal, né? Então aí você tem que pensar também na aparência, o cartão de visita, a pontualidade e tá preparado para os nãos, para o chá de cadeira, uma série de coisas. Não é esse glamour, né? A gente passa aí por perrengues, mas a gente consegue, faz parte. E aí você vai tendo aí essa reunião depois, essa venda pós-reunião, você vai tentando efetivar, vai adequando as necessidades, as coisas, né, que são fechadas para você poder fechar essa venda, né? E aí no pós-venda, o que é importante? Você fechou, você vai efetivar o seu projeto, você vai realizar o seu projeto. Uma vez realizado, nunca esquecer de tudo que você se comprometeu ali com o seu patrocinador, as contrapartidas, a logomarca dele, as coisas, o discurso, a apresentação, layout, fundo de palco, mídia, enfim, tudo, né? E procura sempre entregar mais do que você colocou. Então, por isso que é sempre importante você colocar sempre um pouco menos daquilo que você acha que vai conseguir, porque às vezes você não consegue o patrocínio 100%, consegue uma parte, então você precisa estar atenta a esse tipo de coisa para colocar aquilo que você sabe que vai viabilizar com aquele valor, né? Imaginando. E aí, se você consegue mais, você acaba entregando mais, que isso é sempre o ideal. Aí você tem um relatório de prestação de contas, né? Com esse patrocinador, com fotos do projeto, clipping, né? Porque tem tudo isso, assessoria de imprensa, foto, vídeo, depoimentos, público, vídeo institucional e tal, para que você consiga nessa reunião fazer uma renovação desse patrocínio. Isso é o ideal, que você tenha sempre uma marca que vá renovando esse patrocínio. Tem marca que não faz mais do que 3 anos, porque ela não quer, ela acha que você tem que conseguir outros apoiadores, não ficar dependente dela. Então, você tem políticas e políticas, né? Mas o ideal é que você já tenha sempre aí uma matriz de apoios que você sabe que você vai conseguir realizar esse projeto, e isso vai dando credibilidade para ele, o que é muito importante. Então, nós agora em 2023 já vamos para o 23º, 2023, falei, para a 11ª edição do Santos Jazz Festival, 210 shows, mais de 700 músicos envolvidos, um público aí médio de 10, 15 mil pessoas mês, por edição. Então é muito bacana, a gente tem um histórico aí bem legal. E aí, gente, você tenta garantir, você tem que ser o mais profissional possível e tentar fazer o seu projeto da melhor forma possível. Eu acho que assim, a gente só consegue a credibilidade no mercado quando a gente dá o nosso melhor, faz a melhor entrega, é responsável, é criteriosa e faz tudo com muito profissionalismo. Desde a hora que ele é inscrito numa lei, até quando você vai falar com um vereador, com um deputado, tudo que você tem que cumprir, faça sempre tudo muito bem feito, assim como com o público, com os profissionais que estão trabalhando com você, com equipe, com artistas, com todo mundo. É isso que vai dando credibilidade e a gente vai conseguindo fazer.
Então é isso. No mais, eu desejo uma super boa sorte para vocês. Espero que a gente tenha conseguido ajudar aí um pouco e estou à disposição para quem quiser falar comigo. É Denise Covas, Decovas, né, nas redes sociais. Também tem Denise Covas Borges. O meu e-mail denisecovas@uol.com. A gente tem o site decovaseventos.com.br e eu estou à disposição de todos. Obrigada.